É composto por unicelulares a que chamamos arqueias. Há uma centena de espécies conhecidas, mas provavelmente faltam ainda descobrir milhões. Entre elas temos o Pirococcus abyssi. Esta coisinha redonda e insignificante, para a qual o enxofre é uma guloseima e o oxigênio é um veneno mortal, é também um parente nosso. Um parente afastado, mas sempre um parente. A imensa família a que pertencemos tem, por uma vez, um nome simples. Sou um ser vivo, como o Pirococcus, porque possuímos o mesmo código genético e proteínas idênticas. Todos os seres vivos têm bactérias e eucariotas. Fazem parte da mesma família. Quem diz família diz antepassado. Isso significa claramente que todos os seres vivos descendem de um antepassado comum. Todos temos o mesmo antepassado. Somos todos irmãos e irmãs. Quanto a esse antepassado, os cientistas já lhe deram um nome. LUCA. É um acrónimo inglês. Last Universal Common Ancestor. Ou seja, o último antepassado comum a todos os seres vivos, a partir do qual divergiram as três linhas: arqueias, eucariote e bactérias. O certo é que o LUCA não deveria ser o único na sua época. Não se trata da primeira célula nem de um indivíduo isolado. Nesta altura deveriam existir muitas outras linhagens no planeta que simplesmente não tiveram descendentes. Todos os descendentes dos outros unicelulares desapareceram e foram eliminados pelos descendentes do LUCA. Que imenso caminho percorrido entre estas coisas microscópicas até chegar a mim. Há que reconhecer que a natureza fez um trabalho extraordinário. Bom, pode ter demorado 3.500 milhões de anos, mas o resultado está à vista. Pode ter demorado um pouco, mas valeu a pena esperar. Tenho de interromper. Em termos de evolução, eu, o Pirococcus, estou tão distante do LUCA como o Homo sapiens. Foi preciso exatamente o mesmo tempo para chegar às duas formas de vida. Também eu posso dizer. Que imenso caminho percorrido entre esta coisa poluente e complicada à esquerda e eu, o Pirococcus. Queixa-se assim que a temperatura sobe acima dos 40 graus centígrados. A sua taxa de reprodução é mínima e só se consegue alimentar devorando outros seres vivos. Resumindo, a sobrevivência provisória desta espécie estranha é um verdadeiro enigma da natureza. As bactérias são realmente fascinantes porque nos ensinam um pouco de humildade. Temos tendência a pensar que são os organismos simples e que nós, os eucariota ou a espécie humana, somos muito mais complexos e evoluídos. A espécie humana tellement plus complexe, évoluée qu'une bactérie. É verdade que, se pensarmos no cérebro humano e todos os seus neurónios, somos muito mais complexos do que uma bactéria. Mas quererá isso dizer que somos mais evoluídos? Não se sabe bem. Gosto de comparar as bactérias aos microcomputadores mais recentes e os eucariota, os homens, aos grandes computadores dos anos 50 e 60, que eram muito maiores e mais complexos, mas menos eficazes. Pode ser caricatural, mas creio que vale a pena refletir um pouco. Não devemos raciocinar em termos de organismos mais ou menos evoluídos, mas sim de organismos mais ou menos complexos e, sobretudo, com estratégias de vida diferentes. Não serei então o resultado final da evolução. Então, que terei eu, o Homo sapiens, de especial? A alma, a linguagem, o riso? O homem caracteriza-se pela capacidade de ter uma linguagem articulada, consciência de si e do mundo e alguns traços anatómicos na estrutura do crânio. Temos um genoma que faz com que estejamos mais próximos dos chimpanzés e que duas espécies de Drosophila o estejam umas das outras. Assim, claro que não é a nossa sequência genética que nos torna diferentes das outras espécies da Terra.
O homem, desde Copérnico e Darwin, e depois das últimas descobertas científicas, sabe que é apenas um pequeno ramo que surgiu um pouco por acaso ao longo da evolução. A história poderia ter sido bem diferente. Isso não impede que seja ele a contar a sua própria história, e isso, só por si, destaca-o completamente de todos os outros seres vivos. O homem é verdadeiramente zoológico. Nasce, morre, reproduz-se como a baleia e a ratazana. É praticamente tudo o que sabe fazer. O homem seria um junco pensante. Digamos, um junco pensativo, ou mesmo um sonhador. Digamos antes, um salsifi sonhador. Porque o pensamento parece, mesmo assim, mais denso do que os produtos do cérebro humano. E o junco tem mais raça do que o homem. Sejamos sinceros. O homem não passa de um cogumelo sonhador. Um pepino com visões. Um salsifi com delírios de grandeza. Alexandre Vialet. Penso, mesmo assim, que devemos perceber até que ponto temos uma hipótese extraordinária de existir e de ter consciência disso. Ser uma arqueia, uma bactéria ou mesmo uma planta é muito bonito, mas não existe uma consciência. Não deixa de ser uma pena. É uma oportunidade incrível podermos refletir sobre o facto de estarmos vivos. Se fosse outro espermatozoide a chegar primeiro, não estaríamos cá. E podemos fazê-lo em cada geração. Podemos regressar aos peixes ou regressar a Luca. O facto de nós, indivíduos X ou Y, estarmos vivos é fantástico. Devíamos pensar nisso mais frequentemente e tentar aproveitá-lo à nossa maneira. Tradução e locução. Dialetos.